Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Quem fala aqui é o Victor. Hoje eu gravei um vídeo aqui pra vocês para tentar explicar um pouquinho pra vocês sobre fisiologia, né? Um pouquinho sobre os potenciais de ação. E é isso, galera. Valeu, assistam o vídeo aí, curtam, compartilhem, comentem e qualquer dúvida é só chamar a gente, hein? Valeu! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês todos estejam bem. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre bioeletrogênese, sobre o potencial de ação especificamente. O potencial de ação nada mais é que a variação do potencial de membrana para valores positivos e retornando para valores negativos. Notoriamente, em repouso, a célula ela varia de menos 80 a menos 70 milivolts. Esse potencial de membrana ele só é variável devido a algum estímulo que atinja o limiar excitável. Durante esse potencial de membrana, né, durante o potencial de ação, esse potencial de ação ele é modificado pela efusão de íons de sódio e íons de potássio. Os íons de sódio levam a célula de menos 80, menos 90 para mais 35. E os íons de potássio, eles retornam para valores basais, eles retornam de mais 35 para menos 35. Quando os valores estão negativos, os canais de sódio estão desativos, e quando os valores estão negativos também, os valores de potássio também estão negativos, só com a mudança e a diferença desse potencial de membrana que a gente abre a abertura desses canais. Os potenciais de ação, eles respondem a 3 leis, a 3 mecanismos, não necessariamente são leis. A terceira sim, a lei do tudo nada sim é uma lei. O potencial de equilíbrio é que a célula sempre tende ao equilíbrio. Devido a essa mudança de limiar, ela sempre vai iniciar a partir do estímulo, vai voltar a repouso, tendendo ao equilíbrio. A lei da excitabilidade é que todas essas células que fazem o potencial de ação são células excitáveis e que necessitam de um estímulo de excitabilidade que chegue até o limiar, entrando na terceira lei, que é a lei do tudo ou nada. O potencial de ação ele só vai acontecer caso o estímulo seja o suficientemente forte para chegar ao limiar excitável da célula, para que abram os canais de sódio para que aconteça a despolarização. Para falar sobre o potencial de ação, a gente tem que falar um pouco sobre o potencial de repouso. O potencial de repouso de uma célula ocorre quando o potencial de membrana não é alterado, quando não há potenciais de ação, ou seja, quando a membrana está despolarizada e não há nenhuma sinapse ou qualquer intervenção sobre essa célula. Durante esse potencial de ação, a célula vai de menos 90, menos 70, menos 80 milivolts, que foi o que eu disse anteriormente para você, e é sempre o interno da célula. Ela tem, dentro do seu fluido intracelular, ela tem essa carga negativa, que é medida em milivolts. Durante esse percurso, esse estágio, né, de potencial de repouso, os canais de vazamento de sódio e potássio estão abertos e a bomba de sódio e potássio está funcionando para garantir que a célula continue com essa voltagem. A bomba de sódio e potássio nada mais que joga 3 íons de sódio para fora da célula e traz 2 íons de potássio para dentro da célula. Sempre jogando esses íons que têm as suas cargas positivas para dentro e para fora, sempre mantendo o interior eletricamente negativo, jogando mais cargas positivas para fora e menos positivas para dentro. E temos os canais de vazamento que eles têm esse filtro de seletividade, que os canais de potássio só jogam potássio para fora e os canais de sódio só jogam sódio para dentro da célula. Falando em sódio e potássio, o sódio ele está mais concentrado externamente e o potássio mais internamente dentro da célula. Falar um pouco de potencial de ação. O estágio inicial do potencial de ação é o potencial de repouso que eu disse para vocês, onde estão ativos os canais de sódio e potássio dependentes. Esses canais de voltagem dependente eles estão fechados, que são durante... Ela está aqui no menos 90, durante esse estágio os canais de voltagem dependentes estão fechados e a célula se mantém, né, no potencial de membrana. Porém,
devido a um estímulo despolarizante, e quando a célula vem e atinge o seu limiar excitável, os canais dependentes, os canais de sódio voltagem independente, eles se abrem. Com a abertura desses canais de voltagem independente de sódio, com a abertura, né, da despolarização, os canais de voltagem independente são abertos e começa uma maior entrada de sódio para o meio interno da célula, do meio externo para o meio interno, com esses canais de voltagem independentes, e a célula começa a ficar carregada positivamente, que pode chegar até esse pico aqui, que agora eu vou falar para vocês, que é o estágio 5, onde vai ter o início da repolarização. Os canais de sódio dependentes se fecham, pois a célula já está carregada positivamente. Devido a esse estímulo dela estar carregada positivamente, e dando início à repolarização, os canais de potássio eles são mais lentos. Com o estímulo eles também se abriram, só que eles demoram muito para se abrir. Mas aí, a partir do momento que eles estão abertos, começa a infusão de potássio para dentro da célula. Ou seja, para fora da célula, jogando carga positiva para fora da célula, fazendo com que esse valor de mais 30 começa a decair novamente. Aí a gente tem esse declínio. Com esse declínio, como os canais de potássio são muito mais lentos, eles demoram muito para fechar e a gente tem aquela questão da hiperpolarização. A gente pode ver aqui que notoriamente essa célula ela ficava com o seu limiar ali em repouso de menos 70, mas ela diminui para níveis menores que os basais de menos 70 por causa que esses canais de potássio demoram muito para fechar e continua tendo efusão de potássio para fora da célula. Aí, notoriamente, a gente tem esse período final, que é o período de retorno ao potencial de repouso e também conhecido como um período refratário. Durante esse período, o potencial de ação ele acontece somente um por vez. Digamos que a partir do momento que ele iniciou, ele vai até o final com a lei do tudo ou nada e notoriamente não conseguimos iniciar outro potencial de repouso, outro potencial de ação durante esse período. Porque a célula ela está em constante movimento ali. Então a gente não se inicia outro potencial de ação. A gente só inicia a partir do momento que ela volta em repouso. Consegue-se também quando ela está hiperpolarizada. Porém, o estímulo para atingir o limiar estável da célula precisa ser muito maior. Porque a gente já precisa de um estímulo forte quando ela está menos 70. Imagina quando ela está menos 80, menos 90. Então precisa de um estímulo muito forte. Então, notoriamente, o potencial de ação só acontece quando a célula está em repouso, porque é muito mais fácil atingir o limiar excitável. Para falar um pouco para vocês agora dos resumos dos eventos, em estado de repouso, corresponde àquele estágio da célula que não acontece nenhuma ação, a célula está polarizada devido à grande presença de carga negativa no seu meio intracelular. A etapa de despolarização nada mais é quando acontece aquela permeabilidade de íons de sódio, permitindo o fluxo, uma grande entrada de sódio para dentro da célula. No seu estado normal, ela está entre 70 e menos 90 milivolts ali, mas com essa despolarização, a sua voltagem é elevada até mais 30 milivolts, 35, 40 milivolts, depende muito das células, com essa efusão, essa entrada de sódio para dentro da célula, porque igual eu disse para vocês, o sódio está mais concentrado externamente, ele começa a entrar para dentro da célula, deixando essa célula positiva, com a sua carga positiva. Já durante a etapa de despolarização, a membrana ela fica muito permeável aos íons de potássio. Com a permeabilidade grande para os íons de potássio, começa a efusão para o meio externo dos íons de potássio, levando a carga positiva do meio intracelular para o meio extracelular, trazendo a célula novamente para aquele potencial negativo de repouso, ou seja, deixando eletricamente negativamente carregada. Aqui estão os eventos com as cargas, para mostrar para vocês. Durante repouso, extracelularmente a gente tem o sódio lá fora e o potássio dentro da célula, permeando que a célula no meio intracelular ela tem a sua carga negativa e o meio extracelular positiva. Só que com o potencial de ação começa essa efusão de sódio para dentro da célula durante a despolarização, fazendo com que a célula fique carregada positivamente durante esse momento. Porém, quando a célula fica negativa, a gente atinge aquele ápice de 30 milivolts
Ou seja, começa a efusão de potássio para fora da célula. A célula começa a jogar potássio para fora da célula para restabelecer o potencial negativo da célula, e nada mais que retornamos ao potencial de repouso, com o meio intracelular negativo e o meio extracelular positivo, que aí, mais uma vez, começa a funcionar a bomba de sódio e potássio, para restabelecer aquele período de equilíbrio, igual eu disse para vocês, que ela tende sempre ao equilíbrio. E no equilíbrio, notoriamente, os íons de potássio, eles ficam dentro das células, de sódio fora. Então a bomba de sódio e potássio começa a jogar 2 sódios para fora e um potássio para dentro, permanecendo esse potencial de repouso negativamente. E era isso que eu queria falar um pouco para vocês. Mais alguma dúvida é só deixar aí nos comentários, ou até mesmo mandar um e-mail para a gente lá. E é isso, muito obrigado por acompanhar até aqui.